Olá, seja muito bem-vindo ao Palco Record. A nossa convidada cedo percebeu que afinal não havia lugar para outra na música romântica portuguesa. Mónica Sintra é o exemplo de uma longa carreira de sucesso e hoje está aqui connosco. Olá, Mónica. Olá, bem-vinda ao Palco Record. Obrigada. 25 anos de sucessos, não é verdade? Verdade, só quando comecei a contar é que dei por mim a pensar isto já vai tanto tempo. Como é que é e possível? é difícil manter uma carreira tão sólida como a tua? Assim, como é óbvio, ao longo destes 25 anos houve altos e baixos, que eu acho que acabam por existir em todas as profissões. A questão é nós gerirmos precisamente principalmente a parte mais baixa, não é? Quando as coisas não nos correm tão bem. Mas de facto tem sido um caminho muito bom, muito positivo, fazendo o balanço, até porque eu acho que todos nós que temos o privilégio de fazer aquilo que gostamos acabamos por ser abençoados, digamos assim. Portanto, tem sido sem dúvida uma vida cheia de coisas boas. E de muitos altos. Sim. Tu tens assim aquele momento que para ti tenha sido mais marcante? De tantos Sim. que acredito que tenhas. Eu tenho vários, porque depois os momentos estão ligados a determinados sentimentos e há alguns que acabam por se encaixar uns nos outros. Claro que ganhar o meu primeiro disco de ouro e depois em seguida o meu primeiro disco de platina foi muito importante para mim, porque na altura aquilo era muito importante para qualquer cantor. Existiam vários programas de música que acabavam por privilegiar quem vendesse mais álbuns, e isso aconteceu. Mas depois tudo aquilo que o Afinal Havia Outra me proporcionou acabou por ser também extremamente positivo, até aos dias de hoje. Afinal havia outra, uma família, um lar, uma casa. Tu eras muito novinha quando lançaste essas músicas. Sim. E há muitas pessoas que acham que são músicas autobiográficas, que não são. Sim, não são. Hoje em dia eu já peço para escrever aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto, basicamente é isso. Ou seja, se ouvirem uma música, a letra de uma música atualmente acaba por ser muito a minha vida, digamos assim, a pessoal, a sentimental. Se quisermos ser mais concretos. Na altura foi-me proposto, afinal havia outra, e eu gostava da música porque sempre fui muito adulta nas escolhas musicais. Mas não tinha rigorosamente nada a ver com aquela história. Não conhecia sequer nenhuma amiga que tivesse a passar pelo aquele processo, mas as pessoas, na altura ainda através de cartas, enviavam-me cartas a tentar consolar-me por aquilo que me estava a acontecer. E eu achei logo aí que a música estava a funcionar bastante, porque um dos segredos da música é o processo de identificação. E, portanto, foi muito engraçado aquilo que aconteceu com a Afinal Havia Outra e posteriormente com a Na Minha Cama Com Ela. Afinal havia outra, e eu sem nada saber, sorria. E hoje em dia ainda sentes também que há muitas pessoas que te escrevem, que comentam nas redes sociais acerca das tuas músicas, se são histórias tuas? Sim, sinto, até porque, lá está, hoje em dia as pessoas um pouco mais atentas acabam por saber que aquilo que eu canto é a minha vida, e seja tanto para o lado positivo ou menos positivo. E agora, através mais de Facebook, não é? Instagram, acabam por partilhar também comigo as suas experiências de vida, amorosas, às vezes nem tanto nesse âmbito, mas acabam por partilhar a vida delas um pouco comigo. E é no palco que tu gostas mais de exprimir as tuas emoções? Eu gosto muito dos dois trabalhos, do trabalho de palco e do trabalho de estúdio. Embora o trabalho de estúdio seja algo mais isolado, é um momento mais de concentração, mas também é um momento em que eu consigo exorcizar aquilo tudo que tenho para dizer, às vezes a algumas pessoas, e que não digo e que digo através da música. Portanto, mas onde me sinto completa, sem dúvida, que é em palco. É em palco. E já te emocionaste, de certeza? Sim. Aliás, eu desde que tive o meu filho, portanto fez 7 anos, emociono-me com muito mais facilidade em palco, porque não sei explicar, acho que também lá está, mais uma vez há outro processo de identificação das pessoas que me acompanham, que também são mães e que também partilham histórias de filhos. E, portanto, acaba por haver um ambiente muito íntimo, muito familiar.
e faz com que tenhamos essa porta aberta para nos emocionarmos. E que também foram pessoas que te acompanharam ao longo destes 25 anos, cresceram contigo. Sim, muitas delas sim, outras já chegaram um pouco mais tarde, mas estão na minha vida e sabem sobre mim como se estivessem desde o início. Olha por mim, não deixa ninguém estragar minha sina. Olha. Tantas foram as cartas que te escrevi. Começaste ou gravaste o teu primeiro trabalho com 11 anos, se não estou em erro. Sim, gravei primeiro com os Jovens Cantores de Lisboa. Exato. E depois percebi que era mesmo isso que queria fazer e gravei o primeiro, nem sequer saiu em CD, saiu apenas em cassete. E depois, aquele trabalho que eu considero o primeiro, porque foi o primeiro trabalho que saiu em CD, que eu tive promoção, que eu comecei a fazer algumas rádios e também alguma televisão, foi quando tinha 15 anos. E o teu sonho de cantar veio de quando? Porque tu já cantavas quando eras mesmo pequenina ou não? Eu sempre me lembro de mim a cantar. As minhas brincadeiras passavam todas por ficar no quarto a cantar, a imaginar que estava no Festival da Canção, que estava sempre à frente de um público enorme. Portanto, eu tinha estas brincadeiras muito solitárias e claro que tenho uma família pequena e isso também acabava por ajudar, digamos assim, porque se calhar se estivesse rodeada de miúdos acabava por sair do quarto e não estava sempre ali com aquele sonho de ser cantora. Mas desde muito pequena que os meus pais perceberam que eu só queria cantar e portanto eu aproveitava nas festas da empresa onde a minha mãe trabalhava e pedia sempre para cantar, que era uma coisa que os meus pais achavam muita piada, não alimentavam, mas também não impediam, então deixavam-me naquele momento brilhar. E onde é que os bombeiros voluntários, que há muitas pessoas se calhar não sabem, onde é que os bombeiros voluntários entraram aqui no meio da música? Sabes que há muitas pessoas que acham que eu primeiro fui bombeira e depois é que fui cantora. E não foi assim pois o processo. Pois não, tu acabaste por conciliar, não é? Eu conciliei, acabei por ter que sair dos bombeiros, também por causa da música, porque o trabalho de bombeiros, ou pelo menos aquele que mais precisam de voluntários, é no verão. E o trabalho da música também é no verão. Mas eu estava com um problema no meu carro e um bombeiro ajudou-me. Eu estava com uma amiga e ele perguntou-me: olha, vocês não querem fazer parte da fanfarra dos bombeiros de Sintra? Essa fanfarra não, a minha vida já é música, agora se fosse era para bombeira. Ele disse: olha, as inscrições vão abrir. E eu e essa minha amiga, que é tipo das minhas melhores amigas de infância, pensámos: olha, por que não? Em vez de andarmos aí no fim de semana sem saber o que havíamos de fazer, vamos lá aprender alguma coisa. E assim foi. Eu estava prestes a fazer 18 anos e entro para os bombeiros e permaneci lá durante 4 anos. Portanto, quando há o afinal havia outra, eu estava nos bombeiros de Sintra. Imagino que isso devia ser um sucesso em Sintra, não é? Foi. E pediam-te para cantar também. Sim, mas aquilo que inicialmente era engraçado, depois tornou-se incómodo para os meus colegas também, porque às vezes nós estávamos num acidente ou em algum fogo e as pessoas acabavam por me pedir autógrafos. E eu não podia desempenhar esse papel naquela altura. E então as pessoas achavam que era um bocadinho antipatia da minha parte, mas se eu ia ao hospital levar alguém, eu não podia parar aquilo que tinha que fazer para dar um autógrafo. Quer dizer, era desrespeito para com a pessoa que estava ali. E portanto eu percebi que estava a desajudar mais do que aquilo que estava a ajudar. Sempre soubeste que querias seguir a música? Sim. Quando decidiste sair dos bombeiros, disseste: sim, não, eu sabia dedicar-se. antes. Eu sabia muito antes. A minha mãe sempre me disse:
depois do primeiro trabalho gravado, minha mãe sempre me disse: tu podes sempre cantar, desde que faças o teu trabalho, que é estudar. Então eu fazia o meu trabalho, digamos, muito mal, que era mesmo para passar, não me esforçava muito, não é? Isto vai ficar muito mal um dia que o meu filho seja mais velho e veja isto, mas não. Eu fazia para os meus pais não terem razão de queixa, para, durante o fim de semana, andarem de terra em terra à procura de empresários para que eu pudesse cantar, porque foi assim que eu não tinha qualquer conhecimento na música e, portanto, nós passávamos em alguma festa, víamos um palco, parávamos e íamos lá perguntar se eu podia cantar. Portanto, foi muito assim durante anos. E tu consideras, hoje olhando para trás, que é difícil, ou na altura era difícil, começares uma carreira em Portugal? Eu acho que era e continua a ser. Hoje, se calhar, as dificuldades são outras. Hoje, por exemplo, é tudo mais fácil em termos de divulgação, se calhar por causa das redes sociais, mas essa parte é fácil, mas depois a parte humana torna-se difícil. Antigamente, esta história de parar nas festas, bater à porta das pessoas para pedir para cantar, só fazia sentido nessa altura. Hoje, se calhar, a forma seria outra. Mas foi muito difícil, só que tive grandes companheiros a ajudarem-me neste processo, meu pai e a minha mãe, claro. E talento também, porque senão não te estávamos aqui a falar dos teus 25 anos de carreira. Sim, mas acho que eu acho que, claro que eu acho que tudo na vida acontece por uma razão, mas acredito muito naquela história de estar no sítio certo, à hora certa, com a pessoa certa, porque existem muitas vozes fantásticas em Portugal que não tiveram sequer mínimas oportunidades, infelizmente. Portanto, eu cruzo-me com muitas delas, porque algumas já nos acompanhamos há 25 anos. E portanto, eu tive muita sorte, não só nas pessoas que me guiaram até este processo, que revolta a reforçar que foram os meus pais, como sorte também pelas pessoas que eu ia encontrando no caminho. Claro que depois tens que agarrar nessa sorte e tens de trabalhar, não é? Mas tem que haver esse fator. Tu ouvias quando tu começaste, sempre foi a música ligeira portuguesa ou tinhas outro tipo de gosto e de repente, não, é isto que eu quero fazer? Como é que surgiu a tua música, a música da Mónica Sintra? Sabes que eu sou da geração que as crianças /adolescentes ou pré-adolescentes ouviam Onda Choque, Ministar, os Poplin. Portanto, eu fui muito nesta onda de músicas e eles na altura faziam adaptações de músicas que estavam na berra e as adaptações eram sempre com histórias de amor, que era muito engraçado, porque aquilo para uma miúda de 10 anos que está a sofrer pela primeira paixão não correspondida é giríssimo. E depois passei logo dos Onda Choque e desses grupos para o Carlos Peão, que sempre foi das minhas maiores referências. Depois para a Adelaide Ferreira, depois a Anabela. A Anabela era assim tipo a minha musa, porque ela era muito novinha, não é? Nós somos praticamente da mesma idade e tinha conquistado aquilo que eu queria tanto, que era ir ao Festival da Canção, fazer espetáculos, ser conhecida, já ter uma cassete à venda e portanto acabei por sempre gostar dessa linha musical e continuei, como é óbvio. E bem, e agora estamos a falar do teu último single que tu lançaste, porque já vamos falar das novidades para 2018, Mais Mulher, não é verdade? Que foi um single que tu lançaste há muito pouco tempo, no final do ano passado, e que retrata também uma viragem na tua vida. Sim. É verdade? É, se bem que eu acho que essa viragem, para mim, mas aquilo que às vezes as pessoas interpretam acaba por ser, não é às vezes correspondente daquilo que nós sentimos. Essa viragem já foi feita há algum tempo. E não é de todo a querer renegar nada que tenha feito, pelo contrário, tenho imenso orgulho e
em espetáculos que sejam só de duas ou três músicas, eu canto o Afinal Havia Outra e Na Minha Cama Com Ela, porque são essas as músicas que me trazem até aqui, até hoje. E pedem-te sempre. Certeza Sempre. que tu não consegues sair de Se eu um não concerto, cantar, claro que vão não. pedir, como é óbvio. Porque me dou quem não me quer e faço sofrer quem me quer bem. Destino meu que não me quer dar a ninguém. Recuso-me a ser a presa fácil que todos querem, mas ninguém quer. Onde estará o amor que fará de mim mais mulher, muito mais mulher? Faltaram-me as palavras que tu não querias ouvir. De algum tempo para cá, mais ou menos 10 anos, que eu tenho cantado o amor de uma forma diferente. Talvez se deva pelo facto de trabalhar também com outros músicos, com outro produtor, e portanto isso acaba por modificar um pouco a nossa linha. E tenho explorado um pouco, não muito, neste ano que está agora em 2018, vai acontecer mais afincadamente, a minha parte latina, que gosto bastante. Exatamente. Pop latino. Sim, mas as pessoas, não sei, habituaram-se tanto a ver no registro romântico que às vezes fica difícil. E eu própria às vezes convenço-me que só sou romântica, mas não, eu tenho também um lado latino. Que ouves muito também. Que eu ouço muito música cubana, vários ritmos, portanto, mas cubano principalmente. E consideras-te também uma pessoa romântica, claro. Muito romântica, não. Aliás, eu sou altamente crente no amor, mas também crente no desamor, portanto, lá está. E que nas tuas sempre. músicas também dá para perceber isso, e lá Sim. está tu dizeres e seres tão genuína em mostrar o que tu pensas nas tuas músicas, porque é a forma onde tu te consegues expressar melhor, não é? Sim, e eu acho que é a forma que eu encontrei para ultrapassar determinadas coisas. Existem pessoas que preferem o silêncio, outras que acabam por explodir e falam tudo na hora. Eu não, vou para casa, peço ao meu produtor para me escrever sobre isto, isto e isto, e porquê que aquilo aconteceu, quais são os meus motivos, e ele acaba por pôr em palavras dele aquilo que eu sinto, e é fantástico. E é na perfeição. É na perfeição. Isso é que é engraçado, e tu conseguires mostrar como é que tu te sentes, ele conseguir escrever exatamente. Também ajuda a nós termos uma boa relação de amizade. Eu, nos últimos anos, tenho gravado sempre com o Benito Ramos, precisamente porque encontrei aqui uma química em termos de trabalho muito, muito grande. Mas sim, ele descreve as coisas de uma forma arrebatadora, e às vezes eu estou em cima do palco a cantar e penso, como é que é possível isto ter sido escrito por um homem? Parece que o sentimento, não é? Eu costumo lhe dizer, isto não é um palavreado assim muito apropriado, mas eu costumo lhe dizer que ele é o homem mais gaja que eu conheço, porque ele tem sentimentos, quer dizer, pronto, tudo bem que eu os transmito, mas tem sentimentos quase de mulher, parece as mulheres a Tem expressarem, que haver é uma incrível. sintonia muito Sim, boa entre vocês também, os dois, também. não é? Não voltes a dizer que me desejas, que me queres. Não voltes a dizer que sou só eu, pois não voltarás a ter o que em tempos foi teu. Cheguei sem avisar, percebo a casa nesse dia. Uma coisa interessante e que nós já estamos a falar disto antes de começarmos a entrevista, é esta tua vontade de querer sempre mudar de visual sempre que tu tens novos projetos. Sim. O que é bastante curioso, porque já vimos de várias formas. Já. Porquê?
Por várias razões, mas há uma que é ponto assente. Eu gosto muito da mudança de visual e acho que o cabelo não define aquilo que nós somos enquanto pessoas e, portanto, para mim o cabelo é simplesmente um acessório. É a mesma coisa que nós dizermos, hoje apetece-me usar brincos ou não me apetece, hoje apetece-me ser loura ou não me apetece. Portanto, há pessoas que, e eu entendo, que vivem muito agarradas a uma imagem e não querem sequer mudar. Eu sou precisamente o contrário, eu quero sempre mudar, se fosse possível todos os dias. Não sendo, pronto, isto vou adiando. Depois, há outra coisa que é, eu associo um visual aos projetos. Se me perguntares, daqui a uns anos, então quando gravaste o Mais Mulher, foi em que ano? Eu não te fosse saber dizer o ano, mas vou-te dizer que cabelo é que eu tinha, onde é que eu gravei o videoclipe e qual era a imagem que eu queria passar naquela altura. Portanto, eu associo sempre... mesmo às turnés, associo sempre o tipo de corte que tenho, o comprimento, a cor. Por anos não vou lá. As várias fases, lá Sim, está, da por tua anos carreira e não vou da lá. tua vida. Sim, exatamente. Olha, e falando então estas fases, tu estás, além de completar agora os teus 25 anos de carreira, tens outros projetos, estás no musical também, não é? Sim. A Conquista. Eu já tinha feito há uns anos teatro de revista e gostei bastante do registro da comédia. E pensei, isto é algo que eu quero repetir mais tarde. Entretanto, convidaram-me para fazer um musical infantil que eu fiz há 2 anos atrás e correu muito bem. Achei aquilo muito giro, achei muito difícil trabalhar para crianças. Uma piada para um adulto funciona numa criança. Aquilo tens de esforçar mais, aquilo já é difícil. Elas já são demasiado sinceras. Exatamente. E principalmente o meu filho, pronto, que as piadas não se ria e eu já estava a achar aquilo um bocadinho desgastante. Estás com o teu filho. Claro, testei tudo, teste tudo. E pensei, se houver outra oportunidade, sem ser infantil, se calhar a coisa acontece. Havia um casting, eu fui ao casting, não passei, fiquei tristíssimo. E de repente, lá está, as coisas têm que ser, não é? E de repente a pessoa que ficou com o meu lugar decidiu sair e voltaram-me a chamar. Eu pensei, olha que engraçado, então vamos lá fazer Era isto. isto que eu queria e está. Pronto, entretanto disseram-me, olha, isto é para tu fazeres o papel de mãe. Fiquei um bocado chateada, isso dá logo, é a mesma coisa que dizerem, olha, és a mais velha. Pronto, arrasaram logo comigo. Mas eu fiz a primeira, aquilo correu muito bem e eu sinto-me muito bem a fazer teatro. Não só o tal registro de comédia que tinha feito, não só o infantil, como agora este musical, que é quase todo ele cantado. Claro, como qualquer musical, tem umas partes faladas, como é óbvio, mas é muito interessante este trabalho de equipa que nós estamos a desenvolver e este é um musical que não fica num lugar só, nós estamos a percorrer o país. Até isso quando? é muito Já interessante. agora, para quem nos está. Pelo ano inteiro. Um ano Bom, inteiro, sim. Então pronto, um ano inteiro e ainda agora estamos a começar. E tens aqui mais novidades ainda para 2018. Tenho. Estou também num outro projeto que é o Trovas e Canções, com o Rui de Carvalho, onde é declamada poesia e nós cantamos poemas de autores, na grande maioria poemas que já foram sucesso na voz da Amália, em várias vozes, mas poemas de autores muito conhecidos e tem sido um trabalho também muito bom, principalmente pela parte da aprendizagem, porque estar com aquele elenco, Rui de Carvalho é sem dúvida o único, mas toda a equipa é muito boa e puxam muito por mim e eu sinto que desde que estou com eles cresci imenso. Mónica, antes de terminarmos aqui a entrevista, tenho aqui umas perguntinhas de resposta rápida para ti. Vamos começar então. Vamos. Se pudesses eleger as 3 coisas mais importantes da tua vida e colocá-las por ordem, o que seria? O meu filho, pai e mãe. Preferias viajar ao passado ou ao futuro? Ao futuro, passado já foi. Sem ser dinheiro, se pudesses roubar alguma coisa sem que ninguém soubesse, o que seria? A voz da Celine Dion. Para mim, só para mim. E se pudesses roubar a mente de alguém, de quem seria? Pronto, a pessoa já não está entre nós, mas seria do Einstein. Ficou alguma coisa por dizeres de alguém? Não ficou nem vai ficar porque está tudo nas músicas. Por acaso pensei nisso quando fiz esta pergunta. Alguma coisa ficou por ser dita a ti? Talvez, mas se calhar também já não tem grande importância, acho eu. Se não lembraria e dizia assim. Se não tivesses essa profissão, que profissão gostarias de ter?
sei lá, cabeleireira, psicóloga, várias. Maquilhadora, não sei, várias. Várias, ainda bem. Se tivesses um armazém inesgotável de um produto ou objeto, o que seria? Perucas. Fácil. A tua queda mais aparatosa? Foi no palco, parti um salto e caí. Mas ficou tudo bem? Não Sim, partiste nada? não parti A não nada, ser. foi só o salto. Tens alguma alcunha de infância? Tenho, os meus familiares alternam entre mocas ou moquitas, mas ainda hoje me Ainda chamam. hoje. A tua maior fobia? Era alturas, já consegui ultrapassar, continua a ser cobras. O teu maior vício? Chocolate. Como eu te percebo. Que conselho é que gostavas que te tivessem dado quando tinhas 18 anos? Não saias de casa dos pais. É a melhor fase da nossa vida, é estar na casa dos pais. É tão bom. Não saiam da casa dos vossos pais. Tens algum talento estranho que as pessoas não conheçam? Não, Não? acho que não. Não tens de ter. Mas agora fiquei triste, não tenho mais nenhum talento. Acho que não. O que é que te faz soltar uma valente gargalhada? O meu filho imitar-me. Se toda a gente no mundo te ouvisse, que frase lhes dirias? Posso explicar? Claro. Mais que ontem, menos do que amanhã. Para tudo. Eu amo mais o meu filho que ontem e muito menos que amanhã. Eu serei melhor profissional mais do que ontem e menos do que amanhã. Isto aplica-se a tudo. Desde que tu tenhas vontade de progredir na vida ou nos afetos. Tentas ser sempre melhor. Sim. Qual é que é o lema que rege a tua vida? Não é fácil, sabes porquê? Porque a frase que eu aplico, não sendo um lema, acaba por ser também. Mas pode ser. Portanto, para não ficarmos aqui até ao próximo programa. Podemos ser-te aqui. Temos todo o prazer em ter-te aqui. Eu vou deixar essa na mesma, o mais do que ontem, menos que amanhã, sempre. Mónica, muito obrigada. Gostei Obrigada, muito eu. e todo o sucesso para 2018, que tenho a Obrigada. certeza que vais ter. Claro que sim. Obrigada. Vamos nos encontrar. Obrigada. Outra vez.